Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e está numa campanha de arrecadação de donativos e também da parte financeira para nas comunidades em que elas agem. Elas são 119 bibliotecas comunitárias participantes da rede, presentes em 22 municípios em 4 regiões do Brasil. Então, quem puder ajudar e quem puder divulgar também, eles falaram que é muito importante também a divulgação, que tem ajudado em muitas pessoas que não conheciam a rede a chegar e conseguir doar. Então, a gente vai dar início. Hoje a nossa live é com a professora Luciana de Fátima Beckman Cavalcante, e o tema é Mediação Cultural na Literatura de Cordel. A professora Luciana, meu computador trava, tá? A professora Luciana é professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, onde é atualmente vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. É líder do grupo de pesquisa Informação, Conhecimento e Cultura em Múltiplos Ambientes, o Infocult. Doutora e mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, e bacharel em Biblioteconomia também pela Unesp. Então, professora, é com você, o pessoal está entrando aí. A gente vai para aqueles 30 minutos, eu vou desativar os comentários agora e no final a gente volta com as perguntas, tá bom? Ah, tudo bem, perfeito. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite. Me sinto muito feliz de poder participar de um projeto tão bacana, né, desde que vocês iniciaram, eu tenho acompanhado. Então, acho que é uma forma, né, de aproximarmos, né, os pesquisadores, as pesquisas, os conhecimentos aí na área da ciência da informação, da biblioteconomia. É muito importante promover esses debates, esses diálogos, esses encontros, né? Embora não sejam de fato encontros, que a gente gosta da pesquisa, mesmo de encontrar com um pesquisador, conversar ali frente a frente, mas o encontro que promove de fato um diálogo, né? Um abraço assim de conhecimentos entre diversas áreas, diversos pesquisadores, né? Então, estou muito feliz de poder participar hoje aqui com vocês e falar um pouco aí das minhas pesquisas, em especial essa questão da mediação cultural que eu venho trabalhando assim, já tem um certo tempo aí, e aí o meu grupo de pesquisa também, né, que você citou, Informação, Conhecimento e Cultura em Múltiplos Ambientes, trabalha essas questões, né, voltadas aí a entender o cenário da cultura, entender o cenário informacional e ambientes diversos, que não somente, né, os ambientes informacionais, digamos assim, tipo os tradicionais, bibliotecas, arquivos, museus, mas extrapolar, né, o espaço, né, extrapolar os muros dessas instituições, trabalhar a cultura aí, de fato, como elemento que não se vincula somente a uma questão de arte, por exemplo, como a gente vê em alguns cenários, né? E para iniciar, né, o nosso diálogo aqui, a nossa conversa, essa breve conversa, que fez, depois me questione muitas coisas sobre isso, a gente tem aí, dentro dessas concepções de mediação cultural, a gente já tem elementos bem complexos, né, que são aí a informação, a cultura, né, e a mediação. São trabalhados em vertentes distintas de área de conhecimento, né, então cada área de conhecimento trabalha um conceito, uma definição diferente para cada um desses elementos, né? Existe uma complexidade conceitual aí. Eu trabalho nas minhas pesquisas a questão da informação como um elemento sociocultural, né? E a gente sabe que na ciência da informação nós temos aí, por exemplo, a questão da informação registrada, da informação não registrada, né? Mas aí a gente percebe pelo desenvolvimento da área, né? E esse pensamento ele evolui também. Então, obviamente, que a gente não exclui, né, essas questões mais de técnica no aspecto informacional. Mas o desenvolvimento da área produz que a gente também trabalha outros aspectos, que são os aspectos socioculturais, né, que envolvem aí as ciências da informação, né, a biblioteconomia, a arquivologia e museologia. E eu trabalho nessa linha mais sociocultural, né? E procura explorar outros contextos também, como eu falei, né? E na questão da cultura, a gente tem aí também um campo conceitual bem complicado, né? Bem complexo, né? Se entende a cultura
desde as concepções mais voltadas à metáfora agrícola, né, aquela questão do cultivo, do cultivar algo, né, passando pela noção de civilização, de civilidade, né, quando lá no século XIX tinha essa questão de até um pouco impositiva de tornar cultos bárbaros por meio da arte. Aí se vincula a cultura também àquilo que é erudito, a arte, né? A arte que vai tornar civilizados esses sujeitos, né? Então são várias concepções, né? Desde a questão dessa natureza comunicativa que se insere a cultura, das produções de significados. Então a gente tem vários autores, várias correntes, vários campos de conhecimento que abordam a cultura de uma forma, né? Eu gosto muito dessa ligação da cultura com a construção, com a rede de significados que ela propicia. E, mais recentemente, eu tenho tido contato com um autor, que é o Raymond Williams, que é um teórico dos estudos culturais, assim como o Terry Eagleton, que trabalha aí uma percepção materialista da cultura, né, em que existem aí contradições que se estruturam na sociedade e, obviamente, essas contradições, elas vão refletir na produção desses materiais, na produção dessas questões simbólicas. E aqui a gente não pode pensar em produto, né, cultural, por exemplo, como somente aquilo que está ali físico, né, como a obra em si, né, mas o produto cultural, como o Raymond Williams aborda, pode ser também, né, além desses elementos, ele pode ser uma construção simbólica, que pode ser um valor que é criado. Então, por exemplo, quando a gente tem numa sociedade um pensamento que, por meio de simbologias, constrói outros significados, obviamente que ele também é um produto dentro dessa construção. A gente pode pegar, por exemplo, aí vou citar aqui, infelizmente não gostaria de citar, mas eu vou citar essas manifestações que tem a favor, né, da volta da ditadura, do regime militar, enfim. Isso é uma construção que vem sendo feita, é um produto criado e que ele é veiculado, obviamente, por canais específicos, né? E hoje a gente tem um aparato informacional muito grande para veicular isso, e esse é um produto. Não necessariamente é um produto físico como aqui o meu celular, digamos assim, mas é um produto que trabalha uma concepção de valor, uma concepção, uma criação de significado partilhada. E a partir do momento que isso é partilhado, é socializado, isso é internalizado, isso se torna real para aquela sociedade, para aquele grupo de sujeitos, para aquela comunidade. Por isso que tem essas questões ali. E nós, enquanto profissionais que lidamos com informação, a gente tem que entender também esse construto, né? Não podemos pensar aí numa mediação cultural a partir somente de atividades que eu vou trabalhar dentro da minha biblioteca, por exemplo, né? Porque para trabalhar essas atividades, eu preciso, primeiramente, entender o cenário exterior dela, né? As redes de relações hegemônicas que são feitas, que se apresentam nesse contexto, obviamente, e principalmente como que essas relações interferem nos processos informacionais que eu trabalho na biblioteca, no arquivo, no museu. Então, a gente tem essas concepções, porque senão se tem uma visão muito romântica da cultura. Vou trabalhar uma peça de teatro na biblioteca, é perfeito. Mas o que essa peça de teatro, o que esse vídeo, o que aquela atividade, o que aquele cenário apresentado, vai, em certa medida, mediar uma realidade para aquele contexto, para aquele usuário, né? Então, a gente tem que pensar nisso, não tão somente os suportes, mas as construções que são feitas para além deles também, no contexto informacional, né? E aí, essa perspectiva que o Raymond Williams traz para a gente, ela justamente se vincula nesse elemento, né? Que existem, na cultura sempre vai haver um cenário dominante, né, sempre vai ter um espaço de dominação. E a gente pode perceber muito isso, né, na literatura, nas influências culturais que vêm de outros países, por exemplo, né, a gente tem na música, na arte, no cinema, nas artes plásticas. Então, tudo isso são questões que têm que ser levadas em conta. E aí a gente pensa também nos regimes que constroem, que são feitos e que influenciam, né, os regimes informacionais que influenciam também nesse cenário, porque, por exemplo, as instituições, elas se pautam aí, estabelecem relações, por exemplo, a biblioteca ela estabelece relações com a Secretaria de Cultura, com as políticas voltadas para o incentivo ao desenvolvimento
desenvolvimento da leitura, ao incentivo dos elementos culturais vinculados às atividades desenvolvidas nas bibliotecas, nos arquivos e museus. Tudo isso tem que ser pensado por uma ordem das contradições. Quais as contradições que se apresentam aí, né? E o Raymond Wilson traz isso muito fortemente, né? Até por essa vertente dele, né? Marxista para o entendimento da cultura. Isso é interessante a gente pensar. E, obviamente, o Pedro falou do conceito de mediação, né? Na sexta-feira passada. Isso é interessante nós pensarmos, que é importante também a gente entender quais os processos de mediação que são feitos na sociedade que envolvem essas relações simbólicas, né? Que envolvem esses construtos vinculados a culturas hegemônicas, né? Numa pressão sobre outras culturas, por exemplo, né? E aí, a gente tem, então, a questão da mediação, pensando aí nessa reprodução que é feita da hegemonia, a mediação ela serve aí para quê? Para a gente entender que o ser humano, nós, eu, você, nós estabelecemos uma relação, um construto social. E na nossa relação diária com a sociedade, com o mundo, nós somos permeados, obviamente, por vários tipos de mediação. A gente está em conexão com várias formas de construções de mediação. Então, o ser humano, por ser um ser social, a gente não consegue desvinculá-lo das práticas culturais, direta ou indiretamente, que são permeadas por processos comunicacionais também, e não podemos desvinculá-los a uma cultura. Né? Essa cultura, obviamente, quando a gente pensa no sujeito, na sua relação com o mundo, vai variar de pessoa para pessoa, porque é uma coisa que fica arraigada, né, dos sujeitos, e ela não é estática, né? Ela evolui, ela é dinâmica, ela passa por processos de modificação, né? E quando a gente fala na literatura do cordel, a gente vê isso. O cordel ele surge ali naquela questão mais rural, naquela questão um pouco mais do sertanejo, do Nordeste, do sertão, né, para apresentar essas vivências, essas realidades. E, obviamente, com essa transição, entre aspas, da questão rural para a questão urbana, essa literatura teve que passar por uma digamos assim, adequação, ela foi um processo transitório também. Né? E quando a gente fala de mediação no cordel, a gente tem que falar também sobre essas questões, né? Essa realidade que é vivenciada ali. E eu só gostaria de destacar aqui, nesses processos de mediação que circundam, né, o ser humano, houve especificamente em relação à mediação da informação, né, nós temos aí muitos autores na ciência da informação que trabalham isso, né, e a Marteletto e a Viviane Cossinet, elas mostram que o conceito de mediação evoluiu muito, né, daquela questão de transmissão, né, de um polo para o outro, passou por uma questão de interação, né, compartilhamento dessas simbologias, né, uma mediação que permeia o sujeito aí. Então, sai dessa ideia de transmissão e vai para um contexto de interação, de troca mútua. Né? E o Oswaldo Almeida ele traz uma concepção aí das interferências que a mediação causa, né, por um profissional da informação que vai trabalhar aí as questões voltadas às necessidades informacionais, tanto resolver essa necessidade, quanto promover com que novas necessidades surjam ali. Né? Então, eu me pauto num conceito, eu me vinculo muito mais assim, em umas perspectivas voltadas aos estudos culturais, e principalmente aos autores Marco Almeida e Júlia Kripa, que trabalham nesse aspecto também, né? Que vincula aí as ações que são ou coletivas ou individuais, são feitas pelos sujeitos, né? E as ações dos sujeitos, elas trabalham um elemento de mediação informacional aí, né? E essas ações, para acontecerem, elas participam de um processo de interação entre comunicação e a informação. Esse intercâmbio entre comunicação e informação, elas promovem os elementos para as ações. E aí, quando a gente pensa a mediação, a gente não pode pensar a mediação desvinculada da comunicação, né? Porque é um processo direto ou indiretamente, é um processo comunicacional também. Né? E aí, quando nós transportamos isso para a literatura de cordel, que é uma literatura que vai trabalhar os aspectos aí, políticos, sociais, né? Os aspectos vinculados à construção daquele poeta,
né, na sua vivência, na sua realidade, a percepção dessa realidade, ao mesmo tempo ele é agente, né, nessa realidade, e ele reflete, que no contexto da mediação a gente não pode trabalhar com esse aspecto de reflexo, né, porque é uma construção aí que alguns autores abordam que não é interessante a gente trabalhar. Mas ele apresenta a sua realidade também, né? Então isso é importante que a gente tenha em mente, né? E a linguagem do cordel, ela vai variar nesse sentido, porque ao mesmo tempo que ela transforma e mostra a realidade, ela também apresenta um processo comunicacional, né? E o Martin Barbero, ele trabalha no mundo dos meios das mediações, acho que o Pedro citou na sexta-feira passada aqui, tem uma parte específica que ele fala sobre a literatura de cordel, né? E ele diz justamente que o cordel ele pode ser o meio, mas ele pode ser a própria mediação, né? Que aí existe essa questão também, né? Que o objeto, o artefato, enfim, vou colocar dessa forma, ele medeia sem precisar da figura do mediador, ou se ele próprio já é a própria mediação, né? Eu vejo que a gente pode trabalhar nessas duas concepções, né? Porque se nós pensarmos a parte que o sujeito infere uma percepção e apreende o significado a partir da sua interação com algo, com o mundo, obviamente o próprio sujeito, na conexão com aquele algo, com aquele conjunto, ele vai, obviamente, ali, interpretar, internalizar e trabalhar outros elementos perceptivos, né? Então, o próprio, sei lá, o meu próprio artefato, digamos aqui, que isso é uma construção simbólica, isso interfere, né? Nessa realidade. No entanto, em alguns cenários, ele precisa dessa figura do mediador, né, para fazer isso. Então, o cordel ele trabalha tanto como o meio para mediar, quanto o mediador por meio do cordelista, por meio do poeta, por meio de quem faz ali essa relação, essa aproximação do sujeito com isso. Quando a gente fala de mediação cultural, a gente não pode pensar somente que a mediação cultural é uma aproximação do sujeito com elementos artísticos, né? Não é isso. Eu entendo, pelos meus estudos, que a mediação cultural ela tem que compreender todos os aspectos que circundam o sujeito no contexto das suas práticas informacionais e culturais. Né? Porque se a gente não entende isso, aí eu fico me perguntando por que a gente faz estudo de usuários, né, nas bibliotecas? Porque a gente tem que conhecer esse sujeito informacional justamente para saber entender, né, para conseguir entendê-lo e ver como que a gente trabalha a informação com esse sujeito, né? Porque senão a gente tem mania de se formar e já querer incluir tudo quando vai se trabalhar na biblioteca, por exemplo, né? Acha que é uma concepção pré-moldada, mas não é. As sociedades, elas são dinâmicas, né? As relações que são estabelecidas entre a sociedade e a biblioteca também estão. Então, a gente tem que refletir sobre esses cenários. E aí, no contexto da mediação cultural, é interessante a gente pensar nessas relações que são estabelecidas, e a Ivete Perutini e o Edmir Terrotti, eles também trabalham numa linha que eu acho muito interessante, desses conjuntos de valores que são feitos, que são realizados pelo sujeito. E esses valores, eles vão interpor aí os processos de significação do sujeito. Então, na medida em que a mediação cultural, ela vai propiciar aí o sujeito interagente em contextos de natureza variada, a gente pode entender esse sujeito também numa perspectiva cultural ampla. Né? A gente não pode pensar assim que somente o fato de eu trabalhar uma animação cultural na biblioteca, que é algo que tem um meio, um começo e um fim determinados, né, em que não existe uma participação ativa do sujeito, que isso, de fato, vai propiciar a mediação cultural, né, porque a mediação cultural é essa digamos, tradução, né, alguns autores trabalham isso, o Boaventura Souza Santos trabalha o conceito de tradução na aproximação e conexões, não no âmbito da mediação, tá? No âmbito da ecologia dos saberes, o Boaventura Souza Santos apresenta um conceito de tradução, que é justamente aquele que vai colocar em conexão, por exemplo, culturas distintas, para dessas culturas distintas nós conseguimos entender o mesmo fenômeno, embora elas sejam distintas, com percepções e realidades, para o entendimento de um fenômeno, alguns elementos entre elas vão coadunar. Mas mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. E aí,
mediação cultural, ela propicia, ela pode propiciar um aprimoramento, uma apropriação dessas formas simbólicas construídas na sociedade, né? E o sujeito, quando ele estabelece essas conexões com os elementos culturais, eles promovem uma interpretação da sua própria realidade, eles podem refletir sobre essa realidade. Então, quando a gente tem acesso ao cordel, a gente não conhece a realidade do sertanejo, né, do sertanejo nordestino. Eu quis colocar o cordel também pelo fato de eu ser nordestina, né, então é algo vinculado à minha cultura como pessoa, né, e o cordel, como eu falei, ele apresenta essa realidade. Então, quem não tem contato, ao ter contato com a literatura de cordel, vai conhecer essa realidade, vai entender um pouco melhor, né? Então, a gente tem vários tipos de temas que são abordados no cordel, desde a política, desde o romance, desde as tragédias, né? As questões cômicas. Isso é muito interessante para a gente entender. E tem uma publicação que eu li, do Thiago Silva. Ela é uma dissertação não é muito recente, mas ela é muito boa porque ela faz a relação do cordel com a mídia, né? Como o cordel também é utilizado pela mídia, por exemplo, para uma questão informativa. E aí que a gente percebe as relações que são feitas naquilo que o Raymond Williams fala para a gente. Por quê? Porque quando a gente trabalha com mídia, obviamente que existem construções hegemônicas nessa mídia e que ela se utiliza do cordel para fazer aquilo que está vinculado ao que a mídia quer, por exemplo, né? E nesse conjunto do cordel, os poetas, eles foram justamente trabalhando esses elementos. Vão trabalhar modalidades diferentes de linguagem, né? Para se adaptar, né, talvez, à realidade que é imposta socialmente em termos das pressões que a literatura de cordel sofre. Então, vejam bem, a gente não pode ficar romantizando as coisas. Isso aqui eu estou trabalhando no âmbito da literatura de cordel. Eu quero fazer um parênteses, que não é minha área de pesquisa especificamente. Eu achei interessante trazer, né? Porque eu já explorei em alguns momentos isso. E acho que dá para ilustrar bem algumas coisas. Por quê? Porque o cordel não é uma instituição, biblioteca, por exemplo. Não é uma instituição museu, é uma instituição arquivo. E nessa condição eu quero mostrar que outros elementos também mediam a informação e ajudam e propiciam a mediação da informação cultural, né? E mediação da informação também, que não somente, né, arquivos, bibliotecas e museus, porque isso nos ajuda a pensar como os bibliotecários podem, de fato, reportar a outros elementos para trazer isso também para os contextos das bibliotecas, os arquivos e os museólogos para o contexto dos museus, né? E partindo dessa premissa, então, dos espaços das relações sociais, em que as pessoas sempre são alvo ou agentes, né, de processos de mediação, a gente entende o cordel aí como um elemento que vai buscar a compreensão, o poeta vai buscar a compreensão de si e a compreensão do mundo, né? E como produção cultural, o cordel ele não apenas se origina numa ordem aí que é diversamente construída, mas ele também se constrói ao mesmo tempo numa ordem que é diversa, né? Por isso que a mediação ela vai trazer um posicionamento, a mediação cultural ela tem que trazer um posicionamento justamente para aflorar essas questões culturais que estão presentes, né? E então nisso se refletem os estudos de mediação cultural. A gente vê que a mediação cultural ela vem crescente na ciência da informação, né? Mais especificamente aí, de 2013 até o momento, né? A gente tem alguns estudos, né? Alguns pesquisadores que trabalham nisso, o Alessandro Rastelli, a Rosângela Fomentini Caldas, o Marco Almeida, a Júlia Cripa, outros pesquisadores que trabalham essa questão de mediação cultural, né? O próprio Pedro falou do trabalho dele semana passada. Essa relação é interessante para a gente perceber, porque a gente tem que extrapolar as pesquisas também para outros horizontes, né? E quando a gente fala de linguagem, a gente também tem que pensar na mediação cultural, nos processos. A linguagem é um processo comunicacional, né? E a linguagem é um processo de mediação também, né? A linguagem media alguma coisa para alguém, né? Então, quando a gente tem contato com esses universos informacionais, isso é interessante para que nós podemos pensar. Tem um autor que se chama Braga, William Braga Dias, ele trabalha na concepção com o Thiago, que eu falei anteriormente, ele não é da ciência da informação,
Ele é da Comunicação Federal da Paraíba, se não me engano. E o Braga ele disse para a gente que a compreensão subjetiva das questões vinculadas à mediação é importante que se tenha claro, porque isso justamente afeta os processos informacionais que são trabalhados aí pelos sujeitos em vários ambientes, né? E aí, o poeta, por transitar nas modalidades aí diversas de linguagem, obviamente que isso já é uma própria expressão de como que a cultura é dinâmica nessas influências, né? Porque, obviamente, que existe um elemento hegemônico que impacta na literatura de cordel, na sua constituição, mas ele existe ali, porque também tem essa questão cultural arraigada. Isso é interessante que nós possamos refletir também. Por quê? Porque por ter dinâmica não quer dizer que ela se finda, ela não se finda, a cultura ela é um processo de movimento, né? Eu vejo nas pesquisas da ciência da informação, como eu estou voltando muito por um lado da cultura, né, dentro dos estudiosos aí, dos estudos culturais, eu vejo que às vezes falta um pouco de se trabalhar mais esses aspectos culturais a partir de premissas de outras áreas na ciência da informação. E isso se reflete lá na base, que eu digo, na formação. Inclusive, semana passada eu fiz uma pergunta, né, para o Pedro, sobre essa questão da formação. Eu tive uma orientanda que fez uma pesquisa sobre a mediação cultural, né, no currículo de economia, né? A professora Marielle de Moraes também tem uma pesquisa semelhante, né, de doutorado, em que ela avaliou isso, se eu não me engano, no México e no Brasil, né? Que também é uma pesquisadora que trabalha com mediação cultural, né, que foi orientada pelo professor Marco Almeida. E, dentro desse aspecto, 13% das universidades, né, possuem algum programa ou um conteúdo dentro do seu programa, do seu plano de ensino, que trabalha o aspecto da mediação cultural. Então, como nós, bibliotecários, eu falo porque eu sou bibliotecária, embora não atuei, né, mas eu sou bibliotecária por formação, como os bibliotecários podem pensar numa atuação com a mediação cultural se a própria formação carece disso, né? Na UEL a gente tem a disciplina de mediação da informação, né? E o professor trabalha essa questão da mediação da informação, da mediação cultural com os seus estudantes. Então, na condição de formadores, nós também temos que pensar isso. Mas não pensar somente na coisa dura, rígida, né? Da biblioteconomia, no sentido mais preso, né? Então, vamos expandir esse olhar, né? Não vamos pensar somente em fornecer aquele acesso, digamos assim, mas vamos pensar em construir juntos uma condição de propiciar ao sujeito que se relaciona com essa biblioteca a sua própria apropriação daquele sentido, daquele elemento, daquele aporte cultural que a biblioteca pode fornecer, né? Então, veja bem, ainda carece uma formação. Eu não sei, eu estou falando, estou desinvestada para falar, mas assim, me avisa, tá? Eu sei que tem um tempo. A formação ainda ela carece disso, né? Não são todos os cursos que têm a disciplina de mediação da informação ou mediação cultural. E os cursos que trabalham também, essa pergunta da Bárbara Damiani, ela investigou que não tem outras disciplinas que abordam questões culturais, né, dentro dos programas. Não se fixou somente nas disciplinas que são fornecidas pela graduação da biblioteconomia ou da arquivologia, enfim, né, mas às vezes tem disciplinas que são ofertadas por outros cursos, né. Então isso já é um problema para a gente entender. Então essa formação mais voltada aí a esse cenário reflexivo para o entendimento da cultura, ela realmente fica a desejar quando a gente pensa que isso é necessário para a formação do bibliotecário, né. E a gente precisa entender a mediação cultural não somente aí como uma questão que se vincula a esses mundos, né? Essas barreiras, mas a gente pode pensar também em entender a mediação cultural da informação em outros aspectos. A literatura cultural nos permite entender uma construção social que é feita a partir daquilo que o poeta nos apresenta, daquilo que o texto nos apresenta. E a gente também pode entender as realidades e essas disparidades em realidades a partir também de contextos científicos,
né? A gente pode trabalhar aí um entendimento de como que acontece, por exemplo, como pode acontecer uma mediação cultural na construção de conhecimento científico, né? Quando a gente pensa que a gente tem um conhecimento científico muito voltado e muito pressionado, né, pelas essas estruturas, essas construções hegemônicas, por que a gente não pode levar em consideração também, para construir um texto, a mediação cultural, entender, por exemplo, a medicina tradicional com a biomedicina, como que a gente pode perceber, a partir de um processo de mediação cultural, como que uma e outra conseguem estudar o mesmo fenômeno e chegar a uma solução para o mesmo fenômeno, embora elas sejam distintas. Existe um processo aí de mediação cultural que pode acontecer. É o que o Boaventura Souza Santos vai falar na questão da tradução. Quando a gente pensa numa ecologia dos saberes, que é justamente fazer essas conexões de pensamentos distintos, né? E dentro desses pensamentos distintos, como que nós temos aí condições e elementos que nos propiciam entender a realidade com uma perspectiva que vai aí coadunar, né? Isso é importante. E a gente tem que trazer essa questão também para a nossa reflexão aí sobre a mediação cultural da informação numa perspectiva mais ampla, né? E aí que eu penso que a gente tem que entender que a mediação cultural um artigo que eu escrevi com outro pesquisador, né? A gente entende a mediação cultural da informação como essas relações que são construídas para o entendimento da sociedade a partir dos construtos simbólicos que são perpassados, que são permeados aí. Então, quando a gente pensa no cordel, a gente tem que entender isso. A literatura de cordel nos apresenta realidades. E o que essas realidades dizem para a gente, né? O que essas realidades comunicam para a gente, né? E o que o bibliotecário faz a partir da interpretação dessas realidades, né? Porque a gente tem acervos incríveis de cordel, mas como que os bibliotecários estão trabalhando também seus acervos de cordel, né? Como que isso está sendo trabalhado na biblioteconomia? Isso é um ponto de se investigar. Nós temos na Ciência da Informação uma pesquisadora, que é a professora Beth Baltar, eu carinhosamente chamo de Beth Baltar, né, que ela fez a sua tese, né, sobre a literatura de cordel, e ela levantou temas, né, áreas temáticas, né, na literatura de cordel, para mostrar como a construção, né, dessas temáticas, e deixo aqui, né, como referência também, porque eu li algumas coisas da professora Beth, e no meu departamento a professora Rosane Lunardelli também trabalha a pesquisa de mediação, de representação da informação no cordel, né? Então, ela também fez o pós-doutorado com a professora Beth Baltar. E é interessante porque a gente, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre mediação, a gente deixa outros espaços de lado, outros cenários de lado, e não para se entender, né? Eu tenho pesquisas que meus orientandos do grupo trabalham, com Bárbara Colono, que atualmente ela trabalha a mediação cultural e mediação da informação no contexto do feminismo para mulheres, que é uma investigação que está sendo feita aí, já tem uns artigos publicados sobre isso, mas é uma investigação sobre uma biblioteca comunitária, né, na cidade de Londrina. Então, vejam bem, a gente trabalha em outros espaços, a gente tem que sair para outros espaços informacionais, para outros suportes, né, para outros itens informacionais e para outros cenários. O bibliotecário ele tem que mostrar a sua cara, o pesquisador tem que mostrar a sua cara, ele tem que mostrar de fato a sua relação com a sociedade. E a sua relação com a sociedade não fica nos muros da universidade como pesquisador, não fica nos muros da universidade, da biblioteca, como bibliotecário, como profissional atuante em centros de informação, né? Nós atuamos em centros culturais, por exemplo, né? Como que a gente lida com a mediação da informação cultural, né? Como que a gente lida com a mediação cultural da informação, caso nesses centros? É só deixar ali e organizar os cenários? Não, né? Você tem que fazer, de fato, o diálogo com essa sociedade, a construção dessa sociedade, né? E é importante que a gente reflita sobre isso, né? É importante que a gente pense, né, nessa função social do profissional. E na condição de função social, na condição de uma motriz, né, uma força importante para a sociedade, nós, profissionais de informação, e aqui eu coloco todos aí, bibliotecários, arquivos e museólogos, temos que refletir sobre os aspectos culturais, né, que são colocados aí. A gente tem que ter Não, professora, pode falar, só que começou a música aqui do lado de novo.
Mas se quiser encerrar, pode encerrar um pouquinho. Estou ouvindo, não me incomoda, não está me atrapalhando, não, tá? Ah, tá, mas se você quiser encerrar, pode encerrar, ainda tem um tempinho ainda. Chegaram algumas perguntas já, o pessoal também que quiser ir fazendo, pode fazendo perguntas aí que o pessoal tá anotando aqui. Bom, então, eu só gostaria de falar, né, isso eu acho que é interessante que a gente pense, de fato, assim, outros elementos para entender a mediação cultural, né, da informação. O cordel é uma expressão muito forte, carrega uma linguagem, né, um sistema simbólico muito forte, né, uma expressão popular, né, que a gente não pode deixar de lado, né, a gente não pode deixar se perder. Né. Obviamente que existem estudos na área da comunicação, na área da semiótica que são feitos, né, mas os estudos em ciência da informação, para o entendimento das mediações que acontecem no contexto cultural, né, da literatura, que elas não se percam aí. Né. Então, estudar para fazer uma palestra, voltar um pouco às minhas origens, né, lendo alguns cordéis. Quando eu vejo o cordel do Patativa do Aparé, que ele reflete muito a realidade nordestina, eu volto ali no contexto da minha condição, né, de desenvolvimento como mulher, como ser humano, né, e eu vejo justamente isso, que muitas vezes essas realidades, elas não são abarcadas, né, e elas são importantes de ser trabalhadas, porque é a cultura brasileira, né, a cultura nordestina, é a cultura que reflete um cenário social, econômico, político e um determinado contexto brasileiro, né? Então, isso é importante que a gente comece a dar um olhar mais carinhoso, né? Óbvio que existem outros trabalhos que são feitos na biblioteconomia, na ciência da informação, com a literatura de cordel, mas eu gostaria de destacar que essa perspectiva mais crítica, essa perspectiva mais voltada a olhar as contradições que são impostas aí nessas questões de relações sociais, elas também têm que ser abordadas aí no cenário da mediação da informação, no cenário da mediação cultural. Né? Então, a gente tem que trabalhar um olhar mais crítico para essas outras questões também. Acho que é isso. Obrigada. Professora, muito obrigada. A gente já agradece. Você também aceitou o convite assim de pronta. E já tinham chegado algumas perguntas. Hoje a gente demorou a abrir o box, mas conseguimos algumas perguntas. Eu vou fazer as duas primeiras juntas, porque elas estão bem relacionadas. Inclusive, tem duas aqui também que você já instigou a gente aí também, que eu achei legal. As duas primeiras são: como a literatura de cordel pode colaborar no entendimento sobre a ciência? E a segunda é se a mediação cultural pode ser adotada como uma forma de divulgação científica. A primeira é como a literatura de cordel pode ser trabalhada como ciência? Isso. Na Pode verdade, colaborar no entendimento sobre ciência. sim. Como a literatura de cordel ela é uma construção, né, que explora várias temáticas, você pode trabalhar a partir da literatura de cordel o desenvolvimento da ciência, o modo como as pessoas entendem o conhecimento científico, aí vai da construção do poeta. Eu sou petisa, né? Mas eu não trabalho com a literatura de cordel em si, né? Mas como a gente tem cordéis informativos, né? Esses cordéis eles podem ser trabalhados, por exemplo, no âmbito da divulgação científica, no âmbito de mostrar, por exemplo. Eu, para essa palestra, por exemplo, eu procurei um cordel sobre a questão da pandemia, né? Mas não fui muito sucedida na minha pesquisa para apresentar para vocês. Mas nessa dissertação que eu li, o cordel ele era trabalhado as notícias eram trabalhadas no sentido informativo por meio do cordel. Então, na época do 11 de setembro, por exemplo, o cordel foram feitos cordéis especificamente mostrando essa relação entre o Osama Bin Laden e o contexto, né, das Torres Gêmeas, por exemplo. Então, eu vejo que pode ser trabalhado aí no sentido de divulgar essa ciência das coisas que estão sendo feitas, mas, obviamente, nas linguagens que o cordel propicia com que isso aconteça. Né? E aí, para que isso chegue às pessoas, isso pode ser trabalhado em sala de aula, né, com os estudantes, ou também palestras com as pessoas nas bibliotecas, por meio
essas questões que eu falei para vocês. E a outra questão é sobre mediação cultural, né? Você pode repetir para mim, por favor? Se a mediação cultural pode ser uma forma de divulgação científica. É, eu não acredito, eu não vou dizer que um não definitivo, né? Porque a divulgação científica é quando você trabalha aí o que é, né, o conhecimento científico para a sociedade, que é produzido, né, para a sociedade, por exemplo, em termos de conhecimento científico. Descobri, desenvolvi alguma pesquisa na UEL e mostra o resultado dessa pesquisa para a sociedade, como que isso impacta ali. A mediação cultural trabalha nas simbologias, né? Ela trabalha nos artefatos e conexões que propiciam essas simbologias, essas trocas, né? Então, não vejo ela como abordar uma questão de divulgação, né, de disseminação no sentido. Talvez a mediação da informação, né, ela trabalhe com essa questão, né, porque a mediação da informação ela propicia essa aproximação do sujeito com a informação X, a informação Y, Z, né, uma construção, né, e aí sim, quando a gente tem, por exemplo, hoje, essa conferência, a gente trabalha numa mediação da informação, direto ou indiretamente, pessoas acessam, pessoas construem uma reflexão sobre isso, né? Ah, legal, mediação cultural no cordel, vou procurar saber mais sobre isso. Então, direto ou indiretamente, eu acabo divulgando o que eu pesquiso aqui, né? Falei sobre a pesquisa da Bárbara, a Bianca também trabalhou mediação da informação no contexto das redes virtuais dos assexuados, por exemplo. Então, pessoas têm contatos com os conhecimentos e acaba sendo indiretamente uma divulgação, mas não objetivamente pelo sentido do termo, né? Porque a gente tem a comunicação científica e a divulgação científica que são coisas diferentes, né? Qual que é a outra? Tá muito alto o som aqui. Surreal. Eu também vou juntar uma que chegou antes com uma com o pessoal agora, que fizeram agora. A mediação cultural pode ser trabalhada em quais outros cenários fora a biblioteconomia? E aí uma que já tinha chegado antes era se a mediação cultural pode ocorrer em todos os tipos de unidades de informação. Em bibliotecas especializadas, na Biblioteca Nacional. Sim, eu acredito que a mediação cultural, ela pode, né? É possível, ela pode ser trabalhada em qualquer instituição, né, vinculada à informação, né? Independente se é biblioteca especializada, se não é, porque a biblioteca especializada, o próprio nome já diz, é especializada em algo, né? Então, quando, obviamente, tem uma biblioteca especializada em odontologia, né, como que a gente pode trabalhar os aspectos do construto da odontologia, né? Quais são as mediações culturais que são feitas quando a gente pensa no entendimento das populações que não têm acesso à saúde, em termos, por exemplo, da questão da odontologia, né? Então, a gente tem que pensar nesses cenários. Eu penso que a gente sempre tem que refletir sobre os construtos sociais que são colocados na realidade que se encontra com a unidade informacional e refletir na relação dessa unidade informacional, né, com essa sociedade a partir dos aspectos culturais, né? Então, quais aspectos culturais hegemônicos que influenciam, por exemplo, aí, no desenvolvimento de uma biblioteca especializada, né? Isso aí a gente tem que pensar nas políticas públicas, a gente tem que pensar nos recursos, tudo isso são elementos que vão influenciar, que são elementos que são vinculados no arcabouço cultural e no regime informacional cultural específico, né? Isso a gente tem que entender. E fora da economia, a gente tem, nos cenários específicos, né, a gente pode trabalhar a mediação cultural nos contextos dos bairros, nos contextos, por exemplo, em Londrina tem um festival que se chama Kizomba. Ele acontece uma vez por mês, um domingo, uma vez por mês. Essa festa, ela é uma expressão cultural. Ela não é um cenário fechado, uma instituição. Eu posso perceber e entender a mediação cultural da informação como ela acontece ali, da construção. Qual que é a relação do sujeito com as informações culturais que são trabalhadas ali? Informações culturais que são trabalhadas por meio da música, por meio da dança, por meio das oficinas, por meio dos gestos, por meio da fotografia que é feita, né? Por meio das relações interconectadas dos sujeitos, por exemplo.
E não é porque eu sou bibliotecária que eu tenho que me prender somente a isso. A questão é como eu trago essas reflexões para o âmbito da instituição que eu trabalho. Né? Isso é importante a gente pensar. Né? Então, a Bárbara, por exemplo, trabalha no contexto do feminismo. Eu tenho uma outra estudante de pós-graduação que trabalha isso no âmbito do design de um produto. Né? Qual a mediação cultural e da informação que é feita, que se apresenta no design de um produto gráfico, por exemplo. Né? Também tem um artigo com uma pesquisadora que ela aborda a questão da mediação cultural no aspecto pós-custodial nos arquivos. Né? Então, veja bem, a gente não se prende somente, a gente pode ir para a literatura, a gente pode ter a mediação cultural que é feita no cinema. Por exemplo, a própria imagem do bibliotecário, dos bibliotecários, né, como que ela é colocada, por exemplo, a partir das mídias, a partir do cinema, a partir da literatura, porque é uma construção cultural que se faz. A própria imagem do bibliotecário, aquela imagem arraigada que se tem, né, estereotipada, ela é uma construção cultural. Então, a gente pode trabalhar em vários campos, em vários cenários distintos ali. Né? Eu acredito que quanto mais cenários a gente estudar, né, nas pesquisas, melhor. Então, como eu disse aqui, um dos cenários é a mediação cultural no âmbito da construção do conhecimento científico. Né? Também é um espaço, né? Um elemento aí. Sim. Como podemos... Não. Oi? Deixa eu responder alguma. Não sei se eu Não. Tá bom. É que às vezes eu desinverto falar, então não posso deixar passar alguma coisa. Como podemos trabalhar a importância da cultura regional na literatura de cordel? Como podemos trabalhar a importância? Isso. Eu acredito que o próprio cordel já é importante por si só, né? Assim, eu acredito que nós temos que só reforçar a sua importância, não deixar que isso se perca nos acervos, né? No sentido de que trabalhar mais esse tipo de literatura na relação do usuário com a biblioteca, por exemplo. O cordel por si só, ele já é uma própria expressão de luta, uma própria expressão, né, de manifestação simbólica. Então, o profissional, o bibliotecário, o arquivista, o museólogo, ele tem condições de explorar isso, né? Obviamente que aí a gente precisa de outros entendimentos para essa exploração, mas o cordel ele fala por si só nessa construção, desse poder que ele tem, né? O que mais? Não sei deixa eu... No cordel, a materialidade, o formato, a estética, a técnica da xilogravura, os improvisos, pode ser um exemplo da mediação cultural manifesta pelo próprio objeto? Como a CI pode lidar com isso? Sim, eu acredito que pode ser sim, né? Porque quando a gente parte para a análise da informação, a gente tem a análise da informação imagética, por exemplo, dentre algumas vertentes, né? Então, a própria construção das imagens, do desenho, da xilogravura, ela já nos remete um elemento informacional. E a partir desse elemento informacional, a gente tem que entender, obviamente que a gente não entende isso parando e olhando somente, a gente reflete isso com construções teóricas para o entendimento daquela mediação cultural que está acontecendo, né? Sempre com um construto teórico para apoiar. Então, a questão do material, né, a xilogravura, o folheto, a imagem, né, a própria construção dos versos, isso já é um elemento de mediação cultural. Né? O Raymond Williams, ele fala no texto Marxismo e Literatura, ele fala isso, que o objeto, né, ele também é o próprio mediador. Né? Ele é a própria mediação. Então, muitas vezes não precisa ter, por exemplo, um outro elemento para isso. A Jane Hett vai falar para a gente sobre o terceiro simbólico, né? Que aí alguns autores trabalham na perspectiva, esse autor especificamente trabalha na perspectiva das trocas simbólicas, né? Que são feitas e que aí essas trocas simbólicas seriam esse elemento que concerne a mediação, né? Outros autores trabalham numa perspectiva de que o terceiro simbólico seria aí aquilo que vai fazer essa conexão entre uma coisa e outra, entre um ponto A e um ponto B, entre, por exemplo, o caderninho, né, o livreto de cordel, e aí o sujeito que se relaciona, que lê aquilo, né?
Então, são perspectivas distintas que não se anulam, e eu entendo nessa perspectiva das trocas, das construções que são feitas aí. Então, a própria cultura medeia algo. Sim. Qual a importância da participação do cordelista na mediação cultural no ambiente da biblioteca? Eu acredito que é fundamental, né? Muitas vezes, muito embora não se tenha o cordelista ali, né? A pessoa que vai atuar com esse processo acaba fazendo esse papel, né? Por isso a gente tem os contadores, né? Por isso a gente tem as pessoas, os bibliotecários, eles também atuam nessa função. Mas o cordelista, ele talvez, ele dê a vida de fato que o cordel tenha, né? O fato de eu recitar e de eu declamar, de eu trabalhar com a exposição disso, não quer dizer, né, que eu, de fato, imprima aquela realidade concreta. Mas o cordelista, por vivenciar de fato, né, ou por ter uma conexão mais próxima com o cordel, ou com o poeta que trabalhou isso, de fato ele pode exprimir, né, ou expressar, digamos assim, melhor aquilo que aquele cordel quer trabalhar, né? Então, tem a entonação, tem o gestual, tem a musicalidade, a questão da oralidade é fundamental nesse processo também, porque a oralidade também é um elemento de mediação, né? A gente pode trabalhar no aspecto comunicacional tanto da forma escrita quanto aí da forma oral para as mediações, né? A própria cultura ela se desenvolve nesse processo também, né, das relações comunicacionais. E aí, o cordelista, ele dá voz a essa realidade, né, nas suas formas expressivas, nas suas formas comunicacionais. Eu vou... Tá. A 10ª é: a mediação cultural pode ajudar a ciência a ampliar sua gama de conhecimentos, absorvendo formas distintas de pensar o mundo? Com certeza, porque a gente tem um conhecimento científico muito arraigado em concepções eurocêntricas, né? E quando a gente consegue trabalhar conhecimentos advindos de outras áreas que não essas eurocêntricas, por exemplo, conhecimentos ameríndios, conhecimentos de outros contextos, para entender o mesmo fenômeno científico, a gente só faz com que a ciência cresça nesse sentido, né? Nós temos no construto da ciência aí muitos elementos que fazem com que a gente com que se tenha uma verdade absoluta somente por um lado da ciência, por um lado hegemônico, em detrimento de outros conhecimentos que não aqueles ditos conhecimentos validados assim, né? Então, o que eu posso aprender da realidade a partir do conhecimento indígena, né, com o conhecimento dito científico eurocêntrico, por exemplo, né? O que um contribui para o outro, né? Então, a ciência não pode deixar outros conhecimentos de lado em detrimento aí, né, do seu desenvolvimento. Ela tem que explorar de fato esses conhecimentos, né? E aí, é aquilo que eu falei, a mediação cultural da informação, ela atua nesse processo. E aquele procedimento de tradução que eu falei anteriormente do Leitura Souza Santos, ele serve muito também para isso, para mostrar essas conexões entre conhecimentos ditos populares e conhecimentos científicos. Em que medida os dois podem caminhar juntos, né? Em que medida nós devemos, sim, explorar esses outros tipos de conhecimento. Obviamente, não tirando o rigor da ciência, que é o rigor que ela própria tem na sua Constituição, mas agregando a essa ciência outros conhecimentos, né, para esse desenvolvimento. Sim. Professora, a gente tem 5 minutos e tem umas 4 perguntas. Eu vou juntar 2 que tem muito a ver e eu acho que dá para ser mais rápido. De que forma pode ser vista a influência de tecnologias digitais no ambiente da literatura de cordel? De que forma as tecnologias digitais modificam esse cenário? E aí a outra é: existe mediação cultural virtual? Ah, sim, perfeito. Bom, o Marco Almeida, ele trabalha no âmbito da mediação cultural nos aspectos voltados às tecnologias, né? O cordel, como eu falei, ele passa por essa questão de evolução. E a gente tem o cordel que é feito, né, que é divulgado, que é trabalhado aí virtualmente, né? E até a gente tem cordéis que foram digitalizados, enfim. Mas hoje, o mundo tecnológico, ele propicia também essa aproximação do
cordel com a realidade de uma forma mais rápida, né? E, obviamente, aquela questão mais artesanal da construção do cordel existe, mas eu disse que isso também é trabalhado pelo aspecto tecnológico, né? Os designers, a gente tem, né, que trabalham nessa questão ali dos elementos imagéticos do lado do cordel. E qual que é a outra desculpa sobre tecnologia? Se existe mediação virtual, isso. Se você tem acesso ao espaço virtual que trabalha elementos culturais, direto e indiretamente você se liga com uma mediação cultural ali, porque você cria uma simbologia a partir da sua relação com aquele meio, né? A partir da sua relação com aquele cenário. Obviamente que a gente tem sempre que trabalhar numa linha crítica em relação a isso. Que tipo de mediação cultural está sendo feita a partir do uso desses recursos, né? É maravilhoso que se tenha acesso a vários elementos culturais, né? Quando a gente pensa no sentido das artes, né? Por meio da tecnologia, mas também a gente tem que pensar quais as construções, os elementos contrários que se colocam aí, porque nem todo mundo vai ter acesso a isso, né? Igual quando falam, vamos todos dar aula em AD, porque todo mundo tem smartphone. Não é verdade, gente. Tem gente que não tem o que comer. Então, a gente tem que pensar nessa parte também, né? Existem sempre os contrários, as contradições. A gente não pode pensar a sociedade sem refletir essas contradições. Tá. Professora, a gente quer agradecer aqui, o pessoal da equipe também está bastante feliz, inclusive com as perguntas. A gente já pede desculpa para as perguntas que a gente não conseguiu fazer, mas a gente pode mandar para a professora, de repente você posta um texto nas suas redes, enfim, para a galera, são só duas. E eu quero lembrar todo mundo que amanhã a nossa conferência vai ser com o professor, meu professor, né? Ele é pesquisador, ele é professor do IBICT, Arthur Coelho Bezerra, sobre competência crítica em informação. E o que mais? Tá. E aí, a gente tem ainda 2 minutos para você fazer seus agradecimentos e as palavras finais e sua eu vou tentar mensagem. ser rápida, espero que não corte. Mais uma vez, muito obrigada, né, por poder participar com vocês. Eu quero declamar aqui um cordel, uma poesia de cordel feita por um estudante meu, Leandro Caldino, na minha disciplina de Bibliotecas Públicas, Escolares e Centros Culturais. Bom, espero que não caia, gente. Se cair, depois eu mando para vocês. Eu vou pedir permissão para ler que está no meu computador aqui. Certa vez surgiu a ideia de organizar o conhecimento, de estudar a informação e trazer enriquecimento. Criou-se a biblioteconomia, a ciência da informação. Nesta aqui não tem conversa, tudo é organização. Mas para iniciar essa prosa, não vou desviar ao contrário. Biblioteca que é verdade, tem que ter bibliotecário. Pois também o bibliotecário é um agente educador, no aprender independente, auxilia o pesquisador. Estimulando a leitura, a cultura e o progresso, acesso livre à informação para o bem do universo. No cedo se vê cultura, na biblioteca informação, no cordel literatura, no livro revolução, no poeta encantamento, na leitura fantasia, no vinil sonoridade, na rua a filosofia. Gosto de ver o livro aberto, exalando a poesia, florestas em páginas, em livros na escrivaninha. A biblioteca é como um corpo, assim dizia Arcimboldo. Eu mesmo sou feito de livros, da cabeça até o pescoço. Tem a página de rosto, na borda tem orelhas, escutando o som da folha do leitor quando folheia. A biblioteca é o universo, criativo e de orgulho. Verso aqui, o bibliotecário, a profissão do futuro. Tem 10 segundos. Vai cair a live, eu preciso fechar para poder salvar, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijo, boa